Hoje é o dia da prevenção a problema de coluna, tá? Nós estamos aqui, vocês já estão vendo, com o médico ortopedista, especialista em coluna, Alexandre Carvalho. E ele vai falar com a gente, né, doutor Alexandre? Bom dia, um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter essa disponibilidade de tempo para falar sobre esse assunto tão importante. Bom, a gente está sempre reclamando uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Às vezes procura vocês e às vezes deixa para depois. Então eu já abro a nossa entrevista lhe perguntando qual a importância de, ao primeiro sinal, que às vezes nem é coluna, me corrija se estou enganada, a gente procurar logo vocês. Fique à vontade. Bom dia. É importante salientar que as dores na coluna, elas acometem cerca de 60% a 70% da população de uma maneira geral. E ela é estatisticamente uma das principais causas de falta ao trabalho. Então, cuidar da saúde da coluna é ponto importante para que você possa ter também uma vida agradável. Bom, e a gente sabe que na maioria dos casos não existe idade para as doenças. Infelizmente, hoje a gente tem esse conhecimento que não existe idade. Mas quando vai chegando assim uma certa idade, mais madura, mais experiente, porque a gente não tem postura às vezes para sentar, enfim, por inúmeros fatores começamos a sentir os sinais. Mas a partir de quando, pelo menos, é mais comum, vamos dizer assim, as pessoas começarem a ter problema de coluna? Você tocou num ponto muito interessante e importante de nós falarmos. As dores na coluna, elas não se restringem à população adulta ou à população de mais idade. Com o advento da modernidade, com a utilização de grande quantidade de dispositivos eletrônicos por parte das nossas crianças e adolescentes, a falta de exercícios físicos, os hábitos muitas vezes ruins, as dores na coluna, ela tem se tornado extremamente prevalente, ou seja, extremamente comum em todas as idades. Bom, essa questão que eu falei da postura, ela é importante, né? A gente sabe que é importante, mas ela é um dos maiores causadores? Ou o que causa a dor na coluna, melhor perguntando? A dor na coluna, na verdade, ela é consequência de um conglomerado de fatores que agem no sentido de proporcionar aquele quadro doloroso específico. Então, a questão postural é um fator muito importante, mas também não podemos deixar de citar os hábitos da vida cotidiana, a falta de exercícios, ou seja, o sedentarismo, a obesidade. Algumas atividades profissionais estão mais sujeitas à ocorrência de dor ao nível da região da coluna, como, por exemplo, os motoristas de veículos pesados, os indivíduos que trabalham na construção civil, enfim, aqueles indivíduos que são submetidos a cargas excessivas e muitas vezes movimentos repetitivos. Vivemos na era da internet, das telas, do computador, o dia inteiro a gente está ou na palma da mão ou sentado. E nós, por exemplo, jornalistas, como quem trabalha no escritório, fica muito tempo sentado. Às vezes não está numa cadeira adequada, ou se está na cadeira adequada, não senta com a postura correta. Existem as profissões, índices maiores de problemas que procuram no seu consultório, de seus colegas ou nos hospitais em relação à coluna? Sim, o que tu falaste é extremamente importante. Com o advento da pandemia e o surgimento do trabalho em home office, muitos indivíduos foram alocados para exercer sua atividade profissional em casa, muitas vezes não dispondo de condições ergonômicas apropriadas. Então isso, de certa forma, contribuiu sobremaneira para aumentar a incidência dessas queixas, principalmente nos consultórios de especialidade. Como eu havia te dito, existem algumas profissões, indivíduos que trabalham muito tempo sentado ou muito tempo em pé, que são submetidos a movimentos repetitivos com o tronco, eles estão muito mais sujeitos a desenvolver dor nas costas do que outras profissões. Você pode nos dar o exemplo de como sentar, ter uma postura melhor? Por exemplo, a gente aqui senta em diversos tipos de cadeira. Por exemplo, uma cadeira como essa, a vontade que eu tenho de fazer isso aqui, né? Ficar comportado, mas eu não posso. Eu tenho que estar de frente para o senhor, com uma certa postura. Existe uma forma correta de sentar A, B em determinada cadeira ou não? Ou é uma postura que a gente sempre tem? A gente sempre orienta os nossos pacientes em visita ao consultório que a carga corporal ela deve ser dispensada ao longo da região da bacia. Então, a posição mais adequada e mais correta de você sentar é procurar manter a coluna um pouco mais ereta e bem apoiada ao encosto, deixando sempre as pernas muito bem apoiadas ao solo, porque é a partir daí que a carga vai ser dissipada em direção ao membro inferior. Uma recomendação que eu dou aos meus pacientes, seja eles crianças, adolescentes ou pacientes de mais idade, que ao longo das suas atividades diárias, procurem intercalar momentos sentado com momentos em pé. A orientação é que a cada 40, 50 minutos, o indivíduo possa levantar-se, caminhar, alongar um pouco. Isso, de certa forma, poupa aquela musculatura paravertebral de um estresse e de uma sobrecarga maior.
Agora, olha a dificuldade para a gente. Gente, nós mulheres que andamos de salto, inclusive vou já perguntar para ele, e que temos, por exemplo, no meu caso, não dá para sentar assim aqui, sabe? Parece que eu estou assim descansada. Então, eu tenho que arrumar um jeito de me acomodar, como o doutor disse, olha, que é uma dica boa, né, de acordo com a bacia. Então, nesse caso aqui, ó, ainda mais nós, ó, nós temos uma postura nas pernas, nos pés, algumas vezes cruzamos as pernas. Então, doutor, nesse caso específico, principalmente do salto, às vezes a gente usa nós mulheres por muito tempo. Hoje eu já não uso mais um salto bem altão, né, 15, mas uso o saltinho quadrado, o salto que o ortopedista pede para usar. Mas a gente, durante a vida da gente toda, principalmente na juventude, usa muito salto alto, grosso, fino, pesado, leve. Isso também prejudica, principalmente a mulher que faz esse uso ou outros gêneros? O uso contínuo do salto alto, ele acaba impactando de forma negativa no equilíbrio da coluna como um todo, uma vez que há uma tendência a haver encurtamento de toda a musculatura posterior. Digo, do tendão de Aquiles, da musculatura da panturrilha, da musculatura posterior da coxa, e isso, de certa forma, impacta negativamente não só sobre a coluna vertebral, mas também em termos de equilíbrio e de funcionamento dos quadris, dos joelhos, dos tornozelos e dos pés. Não é que a mulher não possa fazer uso do salto, mas tudo deve ser feito com muita moderação. Hoje a gente tem cada vez mais recomendado às pacientes que nos procuram no consultório que façam preferencialmente uso de saltos de menor altura, principalmente aquelas sandálias, plataforma ou anabela, que elas proporcionam uma distribuição mais uniforme da carga, um dispêndio melhor do peso corporal ao longo de todas as articulações, músculos e ligamentos. Bom, e aí o senhor, em várias etapas da nossa conversa, tocou em pontos de prevenção. O senhor pode assinalar, então, além da gente evitar, como no caso agora da questão do calçado, peso também, a gente aprender essa questão de sentar dividindo bem o peso, quais são as outras orientações que o senhor pode nos dar no momento, porque eu sei que cada caso é específico, mas para a nossa audiência ter uma ideia geral dos cuidados, da prevenção que se pode ter com os problemas da coluna. É importante salientar que uma das principais causas de dor na coluna é a hérnia de disco. A hérnia de disco, ela tem dois fatores, digamos assim, responsáveis pelo seu surgimento, pelo seu desenvolvimento. Fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos, eles dizem respeito à sua carga genética, ou seja, se você tem uma história familiar positiva, você tem, obviamente, uma probabilidade maior de desenvolver aquele tipo de problema. E os fatores extrínsecos são os fatores relacionados a nós e a nosso dia a dia, fatores que são modificáveis. Então, a gente sempre recomenda a prática regular de atividades físicas, uma alimentação saudável, o controle adequado do peso corporal, o abandono do tabagismo, porque há evidências científicas de que o tabaco, a nicotina especificamente, ela altera a vascularização do disco e favorece uma degeneração e um desgaste mais precoce. A gente recomenda também a prática de exercícios de alongamento e fortalecimento do que a gente denomina de core, que é toda a musculatura estabilizadora da coluna. Isso proporciona uma distribuição mais igual de cargas e contribui de forma instintiva para que você mantenha uma postura muito mais adequada. O senhor tocou agora num ponto, que falou da hérnia de disco, que tocou nesse ponto do alongamento, e aí me veio à cabeça a seguinte pergunta. As pessoas também agora fazem exercícios com muito mais frequência, frequentam academias de vários níveis, tipos, a maioria acho que com especialistas, com bons orientadores, educadores físicos, mas muitas vezes até a gente mesmo, quando está no treino, quer forçar um pouco mais, procura fazer um exercício mais, né, bota mais um pezinho a mais, está se sentindo, como a gente diz, não, eu estou bem para aumentar o peso, ou até um movimento errado. Quais são os cuidados que quem faz treino, quem treina principalmente diariamente, corre, caminha, deve ter para não prejudicar a coluna, não ter uma hérnia de disco, enfim? De uma maneira geral, quem se propõe a fazer exercícios físicos, antes de mais nada, deve fazer uma avaliação adequada. E essa avaliação inicia-se com um acompanhamento clínico, cardiológico, e, obviamente, pelo acompanhamento com um profissional da área de educação física. Então, o profissional da área de educação física é, sem dúvida alguma, a pessoa mais indicada para lhe orientar e para poder lhe acompanhar nos seus treinamentos diários. Eu costumo dizer sempre aos nossos pacientes, não há ninguém que entenda e que conheça melhor o seu corpo e suas limitações do que você mesmo. Então, evite, obviamente, os excessos, procure não se exceder na sua capacidade e no seu limite.
Isso é um dos princípios para que você possa prevenir a ocorrência de futuras lesões. Bom, doutor, acho que nós falamos geralmente sobre quase todos, da questão da prevenção e dos casos. Detectou que tem hérnia de disco ou que tem algum outro problema, e se tiver outros mais comuns, por favor, o senhor cite para nós, como tratar? Diferente do que muitos imaginam, a hérnia de disco ela não é sentença de morte, de incapacidade ou de invalidez. Doutor Alexandre, eu tenho hérnia de disco, eu posso me exercitar? Não só pode, como deve. A prática de exercício é um dos pilares para um tratamento correto e adequado. É importante, obviamente, que você faça tudo isso sob supervisão. E diferente do que nós imaginamos, nem todo paciente que tem hérnia de disco necessariamente vai desenvolver dor e nem todo paciente que tem dor secundária a uma hérnia de disco vai necessitar de um procedimento cirúrgico. Do ponto de vista estatístico, apenas 90 a 92% dos pacientes que desenvolvem um quadro doloroso secundário a uma hérnia, eles realmente vão melhorar sem a necessidade de tratamento. Apenas 3 a 8% vão, em algum momento, precisar de alguma intervenção cirúrgica. Ou seja, o tratamento da hérnia de disco é eminentemente clínico, não cirúrgico, e passa, obviamente, pela mudança de hábitos. É importante que a população entenda que a hérnia ela é consequência do processo natural de envelhecimento. Ou seja, todos nós, em determinado momento da vida, vamos desenvolver uma hérnia de disco, seja na região cervical, torácica ou lombar, mas isso não necessariamente significa dizer que todos nós iremos desenvolver dor. Tá? Então, é importante que todos tenham ciência disso. Hérnia de disco não é sentença de invalidez e de incapacidade. Você pode, sim, ter uma vida normal, praticar atividades físicas, trabalhar, desde que você tenha cuidados básicos. Cuidados com peso, cuidados com alimentação e a prática regular de atividade e exercícios físicos supervisionados. Em que casos, doutor, a gente tem que usar um aparelho ou fazer uma cirurgia? Aqueles casos refratários ao tratamento clínico, ou seja, pacientes nos quais, mesmo com acompanhamento adequado, dentro do prazo estimado de tratamento clínico, não obtêm melhora, alívio dos sintomas ou que desenvolvem alguma alteração neurológica mais grave, esses casos eles podem, em algum momento, requerer algum tipo de intervenção cirúrgica. E o tratamento cirúrgico na hérnia de disco ao longo dos últimos anos e décadas evoluiu de maneira extremamente, evoluiu assustadoramente, ou seja, hoje você dispõe de tecnologia, de recursos, de profissionais muito mais capacitados para poder fazer esse tipo de cirurgia com a mais absoluta segurança. Hoje, muitas vezes, em alguns casos específicos, por via endoscópica, conseguimos retirar aquele fragmento herniado responsável pela dor do paciente e esse paciente normalmente ele recebe alta em 12, 24 horas, voltando às suas atividades habituais no prazo de até 1 a 2 semanas. A hérnia de disco pode se agravar ou outro problema de coluna a ponto das pessoas perderem habilidade, de ficarem sem caminhar, enfim, acabar tendo alguma deficiência física? Sim, são situações extremamente raras, são situações extremamente incomuns, mas que geram sinais de alerta e um risco em potencial. As hérnias de disco na região cervical e na região torácica, por estarem localizados num segmento da coluna onde você tem medula espinhal, normalmente elas costumam causar sintomatologia muito mais exuberante e que pode muitas vezes levar a situações conforme você descreveu, pacientes que apresentam perda importante de sensibilidade, perda importante de força muscular, incapacidade, muitas vezes funcional. Não significa dizer que as hérnias lombares sejam menos graves, tá? Elas também podem evoluir nesse sentido, mas são muito menos infrequentes, são muito menos incomuns. De uma maneira geral, essas complicações, elas são raras, graças a Deus, tá? Grande maioria dos pacientes, eles evoluem de forma muito satisfatória só com medidas não cirúrgicas e o tratamento cirúrgico ele se restringe a uma parcela muito pequena da população que realmente não teve uma resposta adequada com o tratamento anterior. Outra pergunta, a gente também sempre acaba recorrendo às alternativas quando começa a sentir uma dorzinha. Todo mundo sempre fala dessa dorzinha que a gente tem bem aqui atrás, nessa altura, no final da coluna, né? Tem até um apelidinho, né? Como é que o pessoal fala? Dor no mucumbu. É isso. E aí? É o termo popular, enfim.
as pessoas acabam, vou passar um gel, passei, fiz uma massagem, né? Meu marido me deu uma massagem, minha esposa me deu uma massagem, passou, tá bom, usa cremes, enfim. Qual a observação que o senhor tem a fazer dessa automedicação ou autotratamento que a gente às vezes faz? A automedicação, ela nunca é bem-vinda, tá? Independente da patologia na qual estejamos tratando. Nesses casos de dor lombar, eu sempre recomendo aos pacientes diante de um quadro doloroso, procurem diminuir um pouco mais seu nível de atividade, eventualmente ponham uma compressa, uma bolsa de gelo e aguardem. Vale, né? Melhor do que um gel, creme. E aguardem pelo menos umas 24 horas. Se essa dor ela não ceder, ou aliás, se ela intensificar-se, sempre é conveniente procurar uma assistência médica para poder receber as devidas orientações e os devidos cuidados. Bom, finalmente, para a gente concluir, hoje é um dia que é lembrado, então, da coluna, a gente tem que ter mais consciência. O Brasil e o Piauí são elogiados na medicina, na ciência, nas pesquisas. Nós estamos preparados, tanto para a rede privada como pública, para receber essa demanda que a gente sabe que é grande, né? Pelos números que a gente falou aqui, segundo o IBGE, esse problema atinge a 5,4 milhões de brasileiros. Nós estamos preparados com profissionais do seu gabarito e também aparelhagens, e o SUS atende também as pessoas que não têm tanta condição de fazer um tratamento mais caro? Felizmente, sim. A rede pública e a rede privada, ela dispõe de bons profissionais, dispõe de recursos técnicos que nos permitem tratar de forma cirúrgica, quando necessário, esses casos mais complexos. Mas a gente sempre deixa o recado à população. O cuidado inicial parte de você. Então, o cuidado básico com a sua saúde, em especial com a alimentação, com o seu peso e a prática regular de atividade de exercícios físicos, esses são os 3 pilares fundamentais na prevenção desses quadros dolorosos. Então, é importante que nós façamos a nossa parte para que o poder público e o poder privado também, né, fiquem resguardados para atender aqueles casos extremamente necessários. Então, as mudanças elas começam com nós e dentro da nossa casa. Então, praticar exercícios, controlar a alimentação e controlar o peso são pilares importantes na prevenção desses quadros de dor na coluna de uma forma em geral. Olha aí, o que o doutor Alexandre Carvalho falou é muito importante em todos os setores, tá, gente? Porque a gente sabe reclamar das coisas, às vezes se automedica como não deve, né? E depois fica cobrando do poder público que não tem condição, que a gente não tem condição de pagar o tratamento, que o poder público não dá condições para a gente. Mas para que você não chegue lá na ponta, é preciso a prevenção. E aí eu estou me incluindo, todos nós, né? Todo especialista que chega aqui fala, olha, vamos controlar a alimentação, o peso e principalmente, gente, eu ouvi isso durante essas 2 semanas, agora entrar na segunda semana que está aqui no programa, atividade física, que é prevenção de tudo. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Alexandre Carvalho, pelas informações, pela entrevista, e gostaria que o senhor deixasse seu contato, porque quando eu deixei meu telefone aqui, já tinha um monte de perguntas, querendo saber mais alguma coisa, e o nosso tempo é curto. Por favor, fique à vontade, um bom dia para o senhor. Eu que te agradeço o convite, muito obrigado, estou sempre à disposição para atendê-los no que for necessário.